Alô, pessoal do Mundo AT aqui do YouTube, vocês pediram e a gente está de volta fazendo perguntas aqui para o João Yazbek, ele que é diretor da AT e ele é especialista em áudio há mais de 30 anos. Alô, João, já está aqui com a gente? Tudo bem, Edu? Tô aqui sim, online. Maravilha, João. Podemos Dessa começar. vez, vamos lá então. Dessa vez, nós fomos em um assunto específico. Nós vamos falar sobre amplificadores multi-room. E pelo que a gente recebeu nas redes sociais da AT, o pessoal tem muita dúvida sobre esse assunto, viu, João? Sim, é verdade. Tem bastante coisas que a gente pode esclarecer. Então a gente vai começar a nossa nova série de vídeos falando sobre amplificadores multi-room. E a primeira pergunta que chegou aqui, que nós selecionamos, entre as perguntas que foram feitas, veio do Costa. O Costa pergunta o seguinte: ele quer saber o que de fato é um amplificador multi-room, para que serve em qual tipo de instalação esse tipo de produto é necessário. O amplificador multi-room ele pode ser usado tanto em instalações residenciais quanto em instalações comerciais, tá? E o que é um amplificador multi-room? Um amplificador multi-room é um produto que permite que você consiga tocar vários programas com níveis diferentes e fontes diferentes de sinal em ambientes distintos. Por exemplo, vou te dar um exemplo. No caso de uma residência, você tem a sua sala, a zona gourmet, junto com a churrasqueira. Você pode ter na sala o som da TV, por exemplo, está passando um jogo de futebol e você quer assistir jogo de futebol, um pedaço da turma que está na sua casa quer assistir jogo de futebol. E na zona gourmet o pessoal quer ouvir música. O multi-room é o aparelho que vai permitir isso. Ele vai permitir que você escolha diferentes entradas de sinal com diferentes volumes e diferentes equalizações. No caso do ambiente comercial, é a mesma coisa. Suponha que você tem uma clínica, uma loja, um escritório e você queira diversos programas em diversos ambientes com níveis diferentes de volume. Então, o multi-room é o produto que vai permitir que você trabalhe dessa forma, tá? Que você tenha sistemas que toquem programas diferentes em vários ambientes. E uma dúvida que eu tenho, João, o multi-room, eu tenho um número definido, né, de quantos ambientes eu posso sonorizar, quantas áreas podem ser sonorizadas, como funciona isso? Eu dei um exemplo básico aqui para ficar bem simples de 2 zonas, né? Mas veja, a quantidade normal de zonas que o pessoal usa é entre 4 e 6 zonas. No caso dos nossos produtos, eles podem ser ligados e controlados, inclusive pelo aplicativo, em até 18 zonas. Falando um pouquinho, o aplicativo falando um pouquinho sobre o aplicativo, nós temos um aplicativo que faz o controle completo do multi-room, tá? E ele é disponível nas plataformas Apple e Android. Perfeito. E, em geral, a forma mais simples de se comandar esse produto é pelo aplicativo. Existem outras formas também, João? Sim, veja, se você trabalhar com multi-room analógico, você vai trabalhar na frente dele, né, na frente com os botões do produto. No caso dos multi-rooms digitais, que é a maioria da linha da AT, você vai trabalhar com o aplicativo, que é o uso mais comum, e você também pode trabalhar, no caso dos digitais, por automação, tá? Existem Perfeito. a possibilidade, soluções para trabalhar por automação. Então, segura esse assunto que a gente fala disso aqui daqui a pouquinho, porque Exato. chegaram perguntas sobre isso. Agora, a pergunta do Igor. O Igor pergunta o seguinte: qual amplificador é indicado para som ambiente em um espaço aberto de 25 metros quadrados? E ele ainda diz assim: olha, eu quero um som para festa e para diversão. Essa pergunta do Igor, a gente subentende que a gente não precisaria usar sistemas multi-room porque é um ambiente só, então a gente usaria um único amplificador. A gente recomenda para um espaço aberto de 25 metros quadrados em torno de 100 watts por canal, tá? Então a gente teria um amplificador da AT que poderia fazer isso, que é o PM7. SEI, é um amplificador que é específico para uma aplicação dessa, que é um volume mais alto para festa e diversão.
Ok, e aí ele ia conseguir sonorizar bem. E a presença de um subwoofer também dá para colocar no amplificador para você ter um som graves de mais qualidade Também, ali na área sim. externa? A pergunta básica, a pergunta se referia ao amplificador, mas Amplificador, se ele sim. quiser dar uma enchida no som da festa, ele poderia trabalhar com um ou até dois subwoofers, que o grave vai dar aquela recheada no som, vai dar aquele grave, aquele som de impacto, né, com aquele grave forte. Ele vai dar uma bela enchida no som. É um complemento que ele poderia utilizar, sim. Perfeito. Olha lá, Igor. Com o subwoofer aí, você vai conseguir. A sua festa vai ser um sucesso aí, com graves de alta qualidade. Terceira pergunta vem do Flávio. Além de contar com o app da AT, é verdade que a linha de amplificadores multiroom digitais pode ser comandada pelos principais sistemas de automação do mercado? E ele quer saber como que isso é possível e pergunta com quais marcas dá para fazer essa integração, João. Então, isso é possível através dos drivers que são disponíveis para os produtos multi-room digitais da AT, tá? Então, você tem um driver que é um programa que faz a interface, a conversação entre o multi-room digital e a central de automação das mais diversas marcas. Hoje, a gente tem aqui, eu vou até usar minha colinha aqui, nós temos hoje, são 9 marcas que podem, de automação, que podem controlar o multi-room da AT, tá? Então, a gente tem, dentre elas, em ordem alfabética, a gente tem Control4, Controlart, Crestron, Elan, Fibaro, Home Manager, Savant, Cenário e Wall. Então, são essas 9 marcas onde você pode usar a automação dessas marcas e usar o multi-room da AT. Perfeito. E em geral, como que é feita essa integração? É o integrador mesmo? É o profissional que faz a integração do produto com a Isso. automação? Nesse caso, ele tem obrigatoriamente que contratar um integrador especialista em ambas as marcas. Suponha que ele vai, por exemplo, usar Control4 para pegar o primeiro da lista. Ele vai para Sim, contratar o produto da AT, ele vai ter que ter um integrador especialista que vem da Control4 e integre Control4 com o produto da AT, que é um serviço bastante perfeito. especializado e não dá para fazer por uma pessoa leiga, digamos assim. É um pouquinho mais complicado de se fazer. Entendi. Bom, agora vamos para a quarta pergunta que chegou. Quem fez a pergunta foi o Wilson. Ele pergunta o seguinte: amplificadores multiroom digitais ou analógicos? Qual a melhor opção para o meu projeto? Essa pergunta é bastante interessante, a do Wilson. Aí. Por quê? Porque vamos falar assim rapidamente o que é a diferença. Basicamente, nós vamos falar dos amplificadores AT. Eu não vou entrar em amplificador, vou falar basicamente dos amplificadores da AT. Então, nós temos duas linhas, os digitais e os analógicos. Qual a diferença entre eles? Os analógicos, eles são comandados por botões e chaves no painel frontal. Então, toda vez que você for escolher mudar de fonte de sinal e tiver que mexer no volume, você vai ter que ir até a frente do aparelho para fazer essa alteração. Ao passo que nos digitais você tem os aplicativos que eu já falei para Android e iOS, que pela rede Wi-Fi você vai e controla o produto e você muda a fonte, muda o volume, muda graves, agudos, equilíbrio, etc., por zona. E você pode mudar as fontes de sinal também, que é bastante importante. Então, isso tem toda a flexibilidade e você pode estar distante do produto, porque onde tem o Wi-Fi você consegue controlar o produto. Você pode estar a uma grande distância e fazer o controle. Enquanto você tiver o Wi-Fi na mesma rede, você vai poder controlar o produto. Tá? Falando especificamente dos produtos da AT em termos de qualidade sonora e potência, a qualidade sonora dos amplificadores digitais ela é um pouco superior, dos multirooms digitais, ela é um pouquinho superior ao dos multirooms analógicos. Tá? Então você tem uma qualidade sonora um pouco melhor dos multirooms digitais em relação aos analógicos. Isso é uma coisa importante de se falar, tá? Então Apesar tem de que diferença assim, e falando de em termos, componentes, João? desculpa. Tem diferença de componentes para ter esse Sim, resultado os conceitos superior? de pré-amplificação são completamente diferentes, então você tem resultados diferentes. Os amplificadores, eles têm a mesma potência, eles são comuns a todos os produtos, tá? Então você tem a mesma potência para todos eles.
O que faz a diferença sonora dos multirooms digitais é o melhor cuidado, o melhor trabalho que houve, que foi realizado nos amplificadores digitais, tá? Em função da própria tecnologia digital permite isso. Perfeito. Acho que o pessoal também tem um pouco de dúvida sobre custo, João. Pela tecnologia, acredito que o analógico seja mais barato, é isso? Sim, sem dúvida, o produto digital ele tem o seu custo é superior ao analógico. Então isso depende do bolso de cada usuário e do que ele pretende fazer com o seu sistema multi-room, né? O Exato. importante é que tem opções para todos os bolsos. Ninguém Exato. precisa ficar sem multi-room por causa disso. Agora, a pergunta do Jonas, esse assunto sempre é polêmico. Potência, João. O assunto de potência sempre aparece nos nossos vídeos. Ele quer saber como que você pode calcular a potência por canal para ter som ambiente de qualidade na varanda gourmet ou na área da piscina. E ele quer saber quais caixas acústicas ele deve escolher para fazer esse kit de sonorização. Puxa, essa é uma pergunta simples, mas a resposta dela é bastante complicada. Então, o que acontece nesse caso? Você, para calcular a potência, você depende de muitos fatores, como, por exemplo, se o ambiente é aberto ou é fechado, qual o pé direito do ambiente fechado, qual o nível de ruído que existe nesses ambientes e qual o nível de pressão sonora de volume que você quer ter nesse ambiente, tá? Esses são os fatores do ambiente, os principais fatores levados ao ambiente. Aí tem o fator produto, qual a eficiência das caixas acústicas que você vai trabalhar, qual a potência que você... com isso você chega na potência que você tem que ter. Isso é um cálculo relativamente complexo que não vai ser possível endereçá-lo aqui na nossa palestra, mas a AT, ela na realidade, ela pode, para os nossos parceiros, ela pode oferecer a orientação em como escolher os produtos em função de todos esses parâmetros, tá? A AT faz isso. Então, o integrador, por exemplo, o consumidor que tiver esse tipo de dúvida, ele pode vir a perguntar para nós. Ok, mas, por exemplo, num ambiente externo, eu já sei que a AT tem caixas que são mais indicadas para o ambiente externo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Para o ambiente externo, onde você tem chuva, onde você tem o tempo, sol, chuva, etc., nós temos uma caixa ideal para esse uso aí, que é o S120, que é uma caixa à prova d'água. Inclusive, ela é à prova de jatos potentes de água, que é uma caixa para ambiente externo que pode ficar no sol, na chuva, no vento, e ela vai durar por anos nessa situação. É a S120 da nossa linha. E você pode, no mesmo sistema de som ambiente, você integrar caixas OS 120 para ambiente externo com caixa de embutir, fica bom? Se você Sim, colocar pode. elas juntas numa zona? Sim, sim. Tomando o devido cuidado, você consegue colocar tanto caixas de embutir quanto caixas de sobrepor na mesma zona ou em zonas diferentes. Preferencialmente em zonas diferentes, se for o caso. Que aí você consegue Ok. equalizar o volume e ficar mais próximo do necessário. Finalizando com a pergunta do Carlos, que eu tenho certeza que é a pergunta de várias pessoas que estão nos assistindo aqui no Mundo AT. Ele pergunta o seguinte, João, o Multiroom faz streaming? A nossa linha de multi-rooms, da linha PMR, ela não faz streaming, mas nós temos um produto que pode ser adicionado às entradas dele, que é o AC2, que é o streamer dedicado à linha PMR. Ele é um produtinho pequenininho que faz streaming por aplicativo, tá? Tem um aplicativo dedicado, então você pode fazer streaming pelo Spotify, você pode usar o Tidal, você pode usar uma série de programas dentro desse aplicativo, você manda via Wi-Fi para o AC2 e o AC2 joga esse sinal dentro do multiroom. A grande vantagem dessa solução é que você pode colocar, por exemplo, se você quiser somente um streamer, você usa só um streamer. Se você quiser 4 streamers para ter quatro fontes de sinal diferentes fazendo streamer, você coloca 4 AC2 nas entradas do multiroom e faz 4 streamers diferentes. É uma solução bem bacana, bastante interessante e de excelente qualidade sonora, a combinação de ambos.
Perfeito. Carlos, está respondida a sua pergunta. Pessoal do Mundo AT, esse foi só o nosso primeiro bloco, nosso primeiro vídeo falando de amplificadores multi-room. Mas olha, em breve a gente já vai lançar o segundo vídeo desse assunto e vai ser um pouco mais hard. A gente vai entrar nas dúvidas dos integradores sobre esse assunto. É só aguardar aqui no Mundo AT. Obrigado, João, pela participação. Em breve estaremos de volta. Obrigado a todos aqui que estão nos assistindo e até a próxima.